Bom dia pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Jean da LWT Sistemas. Para quem já ouviu alguns outros webinars e já participou de alguns outros webinars aí comigo, eu sou atualmente hoje eu estou trabalhando como engenheiro de aplicações, voltado mais para a parte de impressoras 3D. Então tudo que se envolve em impressoras 3D, sempre o pessoal acaba me procurando. A parte de aplicações, aqui na LWT nós temos um time bem dividido com relação a essa divisão, de impressoras 3D. Então nós temos pessoas específicas que cuidam da parte de vendas, pessoas específicas que cuidam da parte de manutenção, e tem também hoje, no caso sou eu, que cuido da parte de aplicações de impressoras 3D. Então hoje o nosso intuito é de conversarmos um pouco mais sobre algumas aplicações, voltado mais para a parte de utilização de peças para uso final. Então eu quero demonstrar para vocês um pouco mais aquilo que já está acontecendo, quais são os benefícios, ok? Então é justamente nessa situação hoje que nós iremos tratar aí, nesse período que nós iremos conversar, ok? Para quem já conhece ou para quem não conhece, quem está ingressando agora, esse é o primeiro webinar de quem estiver assistindo, é uma breve apresentação de quem é a LWT. A LWT é uma empresa 100% nacional, com mais de 20 anos aí de experiência no mercado. A LWT, pessoal, nada mais é do que uma representante dessas marcas que aí está em sua tela. Então, tudo que se envolve hoje a tecnologia em 3D, hoje nós podemos fornecer, desde uma aquisição, por exemplo, de um produto até um serviço. Então, hoje no Brasil nós representamos a Dassault Systems. Para quem não conhece, a Dassault Systems, ela é a desenvolvedora oficial do software CATIA V5, V4, V3, 3D Experience, SolidWorks. Então, hoje nós representamos hoje essa desenvolvedora hoje aqui no Brasil, a Dassault Systems. Então nós representamos a Dassault Systems e nós comercializamos licença do CATIA, tudo bem? Hoje também nós representamos a marca Stratasys. A marca Stratasys, se você dar um Google hoje, você pesquisar, a marca Stratasys hoje ela é líder mundial no seu segmento sobre sistema de impressão 3D, ou seja, o hardware, a máquina de impressão 3D. Na utilização do uso profissional. Então hoje nós representamos essa marca no Brasil, nós somos representantes comerciais dessa marca hoje aqui no Brasil, da Stratasys. Nós representamos também a MakerBot. A MakerBot é uma marca também de impressoras 3D, mas ela é mais voltada para a linha desktop, ok? A Stratasys ela é voltada, o seu foco, o seu nicho é para a indústria, com foco realmente de fato na indústria, e a MakerBot ela é mais voltada para o ambiente desktop, tudo bem? E nós representamos também a Materialise. A Materialise é uma empresa belga que desenvolve softwares específicos e dedicados para quem já é usuário de impressoras 3D. Então é um nicho um pouco mais fechado, um nicho um pouco mais pequeno. Então é mais voltado realmente para quem já utiliza impressoras 3D. Tudo bem? Bom, como eu disse, nós podemos ofertar então para vocês toda a parte desde uma aquisição, de uma compra, ok? Uma compra de um produto, até a parte de serviços de consultoria. Toda a parte de estrutura de treinamento em CATIA, impressoras 3D, implementação de sistema PLM, serviço de digitalização e impressão 3D. Poxa, hoje eu não tenho condições de comprar uma máquina de impressoras 3D, seja ele qual nicho que eu estiver procurando, seja ele um nível industrial ou não. Não tem condições, não tem nenhum tipo de problema. Hoje nós podemos te ofertar serviços de impressão 3D. Tudo que se envolve 3D, desde a concepção da modelagem,
até mesmo, não, eu não tenho um modelo, mas eu gostaria de escanear o meu produto. Você consegue fazer isso daí, já? Consigo fazer sim aqui dentro da nossa estrutura. Então, desde a aquisição de um produto até a parte de serviços desse produto, tudo isso eu consigo te oferecer em nossa estrutura. Tudo bem? Então, seguindo adiante, antes de mais nada a gente comentar, né, sobre peças finais para utilização de uso final com impressoras 3D, a gente precisa entender um pouco melhor do processo, o que o mercado hoje demanda para a gente, como que o mercado enxerga hoje. A gente sabe qual é o período que nós estamos vivenciando no momento, né? Nós sabemos qual que é o momento que nós estamos vivenciando. Então é bom a gente conversar um pouco sobre esses tópicos. A gente sabe que o mercado ele é cada vez mais exigente, sabe que a gente precisa de novas metodologias, ferramentas de inovação. A gente precisa de ter produtos cada vez mais inovadores no mercado, né? Porque isso, o mercado ele já exige isso no mundo atual. Hoje na indústria 4.0, quem determina qual é o tipo de produto não é mais a indústria como anteriormente em outras gerações, né? Desde lá de quando saiu o Ford, o primeiro Ford T do Henry Ford, se alguém queria ter algum tipo de carro, se você quisesse ter algum tipo de carro, teria que ser aquele modelo, daquela cor preta só. Não, mas eu quero um carro, por exemplo, com a buzina em uma determinada região do meu carro, no para-choque, por exemplo. Não, é sempre daquela mesma forma. Então hoje a gente sabe que, olhando a evolução industrial, nós sabemos que hoje as indústrias elas já enxergam há muito tempo que quem demanda agora para a inovação do seu produto é o cliente, é o consumidor final. É baseado no gosto, nas tendências mundiais. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, por exemplo, hoje você entra numa loja da Mustang, você quer adquirir algum tipo de um carro da Mustang, por exemplo, lá você já tem, no próprio site, você consegue customizar o seu carro com as rodas diferentes, com a cor do carro diferente, com o para-choque de uma cor, com a lanterna de outra, um pouco mais escura, um pouco mais clara. Lojas como, por exemplo, da Nike, uma outra loja também, uma representante de bolsas também, já estão aderindo a essa nova tendência, a tendência de que a customização em massa, né? Porque hoje o cliente final ele quer um produto diferenciado, né? Hoje nós sabemos que cada um tem um celular diferente, hoje nós sabemos que cada um tem um laptop diferente, hoje nós sabemos que temos gostos diferentes, então a indústria ela enxerga isso e ela precisa se adaptar a isso. E como que muitas das vezes a indústria ela precisa se adaptar? Porque o que é barato para a indústria é você ter um produto sobre demanda, né? Um mesmo produto com grandes demandas. E isso é extremamente barato para a indústria. E hoje a indústria ela precisa se adaptar ao mercado. Então, existem algumas ferramentas que vai proporcionar isso, aonde que você consegue encontrar o ponto de equilíbrio, ao ponto que você consegue atender essa customização em massa aos clientes, exigindo a novas tendências, a novos produtos completamente customizados e se balancear com relação ao seu custo, ao seu preço de produção. Tudo bem? Então, a ferramenta hoje mais aderida para isso, a ferramenta mais indicada para isso é a ferramenta de impressão 3D ou a manufatura aditiva, ok? Aqui nós podemos perceber através dessa imagem, existe um colaborador, esse colaborador está sentado na frente de uma tela, né? Deveria ser uma tela de um computador, mas perceba que ele está na frente ali de uma indústria, né? E ao final, lá no fundo da indústria, tem uma esteira que lá está saindo diversos tipos de produtos. O que isso significa? Isso significa realmente a descentralização da manufatura, do processo convencional. Então hoje, com o processo da manufatura aditiva, você não fica preso em um único processo. Você consegue criar várias formas
vários tipos de produtos sem ser que eles sejam idênticos, mas sim de uma forma repetida, uma forma rápida e de uma forma realmente que você consiga atribuir com relação a essa parte de preço, essa questão de custo e atender a sua demanda. E isso significa, através dessa imagem, uma manufatura aditiva, ou seja, impressão 3D. Ok? E com impressão 3D, como, né, a impressão 3D pode ser usada para você inovar produtos, customizar produtos. Quando a gente fala sobre impressão 3D, o pessoal ainda tem muita familiaridade de que impressão 3D só serve para níveis de protótipos, né? Ou seja, eu quero fazer uma concepção, eu fiz um modelo novo, eu criei um novo tipo de produto, eu quero, no caso, testar, eu quero ver como que ele fica, a ergonomia, eu quero testar se ele vai encaixar legal, se as tolerâncias serão respeitadas ou não. Até uns anos atrás, mais ou menos uns 5, 10 anos atrás, o pessoal realmente o pessoal que teve um pouco mais de contato com impressão 3D enxergava o processo de impressão 3D apenas para inovar, para simplesmente como utilizar como produto, como um protótipo, não como um produto de uso final. E eu digo para vocês que esse paradigma já está caindo, ok? Porque já existem muitas empresas, mas muitas empresas, seja ela estrangeira ou brasileira, que já está utilizando o processo de impressão 3D para uso final, tudo bem? Então, se você tem esse conceito de que impressão 3D ele serve para um simples protótipo, é claro que uma das aplicações que você consegue fazer com impressão 3D é sim o protótipo, né, em si, a validação do conceito do seu produto antes de partir para o processo convencional, dependendo de qual tipo de material que você vai utilizar. Eu digo para vocês que impressão 3D já está muito mais além do que isso, porque os seus materiais, há muitos materiais sendo lançados cada vez com mais propriedades físicas, propriedades de resistências mecânicas aí, tanto quanto ao aço, por exemplo, tanto quanto a algum tipo de metal, ok? Bom, impressão 3D, então, de novo, impressão 3D é a inovação da manufatura, né? Então, olha só o que está representado nessa imagem, né? Você tem um Airbus que não está simplesmente somente preso num papel, mas sim você pode perceber que ele ultrapassa suas dimensões. Né? A impressão 3D ele é o coração da manufatura de inovação, ok? E o que você consegue fazer com uma aplicação de impressoras 3D? Né? Você pode fazer uma manufatura direta, ou seja, um produto final, uma manufatura expandida, onde que, por exemplo, no caso de moldes, você consegue utilizar, por exemplo, um protótipo, fazer uma validação de um molde e nesse molde você consegue injetar plásticos ali que você consegue ter alguns tipos de resultados. A manufatura auxiliada, por exemplo, construir dispositivos que possam auxiliar no seu dia a dia. Hoje você já consegue partir para muitas aplicações. Tudo bem? Então, só explicando um overview rapidamente. A diferença, né, entre o processo de manufatura aditiva e a manufatura subtrativa. A manufatura aditiva é aquela que classificamos que você vai adicionar material, como vocês podem enxergar aí no canto inferior do lado direito, ok, da nossa imagem aí. A manufatura aditiva, então você adiciona igual, você está empilhando camadas sobre camadas. E a manufatura subtrativa é aquela que você irá, por exemplo, pegar um bloco de um material, por exemplo, e desse bloco, desse material, você irá retirar esse material. Né? Igual, por exemplo, um processo convencional de usinagem, de um torno, de uma fresa. Tudo bem? E existem muitas diferenças. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não vejo diferença entre um e entre outro. Você vai entender o porquê que existe uma grande diferença entre dessas duas formas de manufaturar um produto, ok? A manufatura subtrativa e a manufatura aditiva. Existem muitos ganhos que são particulares de uma forma e de outra, ok? E como que funciona o processo de impressão 3D? Só para a gente entender um pouco melhor, o processo de impressão 3D, você recebe um arquivo 3D, ok? Modelado em 3D.
e o software da impressora ele irá fatiar esse arquivo, deixando o próprio programa, né, irá dividir o desenho em milhares de camadas, né, por exemplo, chegando até mesmo camadas, espessuras ali de fatiamento de 0,1 milímetro de espessura. E ali você terá algumas configurações que o software poderá te proporcionar. Tudo bem? Então, é dessa forma que acontece. E sendo assim, depois do software identificar, fazer esse processo de fatiamento, ele manda as instruções como se fosse trazendo um pouco de familiaridade, por exemplo, para o CNC. Você faz depois que o software ele faz lá o fatiamento, o próprio software da impressora ele manda, né, todas o toolpath ali, né, o caminho da ferramenta, né, no caso, por exemplo, do bico extrusor, do cabeçote extrusor, fazer lá a deposição entre os eixos X, Y e Z, perdão, ok? Então, através do cabeçote ali, como vocês podem perceber na nossa imagem do lado esquerdo, você tem um cabeçote que esse cabeçote irá depositar esses materiais, né, seja ele um termoplástico, seja ele uma liga de metal, seja ele resina, seja ele qual tipo de material for inserido nessa máquina de impressão 3D, o cabeçote irá sempre depositar esse material nas coordenadas XY, e aí a cada step, por exemplo, a cada step completado, a cada perímetro completado, cada ciclo completado, a bandeja irá vai descendo gradativamente até você ter a reprodução totalmente construída do seu produto. Tudo bem? Ok? Bom, feito isso, tendo isso bem claro, o que nós podemos fazer com impressão 3D? Quais são as aplicações? Como eu disse lá no começo, o pessoal pensa que impressão 3D você só conseguiria... tem muitas pessoas que só enxergam impressão 3D somente para nível de protótipo. E eu estou aqui realmente para dizer para vocês que não. Existem muitas aplicações para isso. Então olha só alguns exemplos. Você consegue fazer bens de consumo, capas de celulares, roupas customizadas. Já existem materiais que são biocompatíveis, pessoal, né? Tá? Então já existem materiais que são homologados, fones de ouvidos, solas de sapato, utensílios para casa, peças de usos finais. Olha lá, como por exemplo ali no nosso canto direito, você tem um corpo ali de uma guitarra que ao invés de ela ser sólida, maciça, madeira maciça, você consegue customizar, deixando o seu produto ainda muito mais leve. Como você pode perceber nesse sapato diferenciado, né, que tem um iPhone 4 ali. Então, eu não quero mais colocar meu telefone, por exemplo, no meu bolso, mas eu quero colocar, por exemplo, no tamanho do meu sapato. As mulheres pensando, né? Posso fazer isso? Posso, porque tudo isso com a impressão 3D me permite fazer isso, ok? Então, olha só, existem já algumas pessoas no exterior utilizando a impressão 3D como peças de usos finais e ganhando muito, mas muito dinheiro, pessoal, vocês não têm noção. Esse é o caso da Normal Year. O que esses caras fazem? Eles fazem simplesmente... eles trabalham apenas criando, né, vendendo fones de ouvido customizados. Então olha só o processo desses caras. Ali na primeira imagem, você tem já a construção final, mas a partir da segunda imagem, onde tem um rapaz segurando uma moeda e tem um outro rapaz que está batendo foto, na verdade ele está fazendo um processo ali de escaneamento. Então olha só o que esses caras fazem. Esses caras, eles simplesmente escaneiam a orelha, né, do cliente, do consumidor final, e ali ele baixa uma sessão de fotos, ele pega toda a estrutura interna da orelha do seu cliente e ele manda imprimir somente a acomodação desse fone de ouvido de cada cliente. Então, olha só, deixando o seu produto completamente customizado para cada usuário, né? Então, aquele probleminha que você sempre tem, por exemplo, poxa, minha irmã pegou meu fone de ouvido, arrebentou o meu fone de ouvido. Olha só um caso bastante interessante. Por quê? Porque nós sabemos que cada orelha
ele é diferente. Alguns têm uma orelha um pouco maior, outra orelha um pouquinho menor, e varia de pessoa para pessoa. Então, quando você tem um processo como esse, aquele fone de ouvido é seu, só cabe somente no seu ouvido, só cabe somente na sua orelha. Ninguém mais pode pegar o seu fone de ouvido. E o que é legal, de um meio muito interessante, é que quando você entra nessa loja, lá em Nova York, é que você, ao abrir a porta, você se depara com 8 impressoras 3D de linha profissional trabalhando simultaneamente. Então olha só o negócio desses caras. Eles simplesmente imprime, faz primeiro o escaneamento da orelha do cliente, ok? Faz lá um processo de escaneamento, imprime somente a estrutura interna do ouvido, da orelha de cada cliente, e as acomodações, como por exemplo o forro, que é biocompatível, que não vai agredir a estrutura da pele do ouvido, o alto-falante, os conectores, eles compram, por exemplo, tudo na China. É barato, né? Então, toda essa parte elétrica e também funcional mecânica, eles compram, por exemplo, no processo convencional. Mas qual é o grande diferencial desses caras? É utilizar a impressão 3D para uso final, para bens de consumo, por exemplo, como nesse caso. Tudo bem? E aqui no Brasil não existe ninguém fazendo isso. Bom, pessoal, você pode também utilizar peças para expostas ao tempo. Como assim, Jean? Conforme como estão essas imagens mesmo. Existem já materiais apropriados e dedicados para essa finalidade. Existe um material chamado ASA, ABS ASA, ok? É um plástico termoplástico ABS, é o mesmo termoplástico, por exemplo, derivado, na verdade, que nós conhecemos de engenharia, tudo bem? Então ele é um termoplástico, um ABS, ok? Só que ele tem algumas características diferentes. E quais são as suas características? Por exemplo, ele pode ser exposto ao tempo, à radiação ultravioleta, ou seja, a luz solar, ok? E o que vai acontecer? Qual que é a grande diferença desse material? É que quando ele estiver exposto ao tempo, a gente sabe que o ABS puro, se ele estiver exposto ao tempo, com o decorrer dos anos, ele pode empenar a peça, ele pode ficar amarelado. E uma das grandes características desse material ASA é justamente suportar todas essas derivações. Então eu quero, e sem contar a sua resistência mecânica, né? Sem contar a sua resistência mecânica. Então eu quero, por exemplo, um produto impresso que aguente todas essas derivações, por exemplo, chuva, calor, de repente igual aqui em São Paulo, de manhã tá muito calor e à tarde chove, né? Então há uma variação do tempo muito grande, e aí eu não quero que a minha peça amarele ou deforme com o tempo. Por isso que nós já temos materiais dedicados para essa finalidade. É o ABS ASA, ok? Em função disso, nós temos também uma outra aplicação muito legal, utilizando de novo como produtos finais. Você tem aí, por exemplo, é um caso da Daihatsu. Vocês conseguem perceber, por exemplo, nos para-choques dos seus veículos, uma peça diferenciada, um degradê, por exemplo, algo em 3D ali. Isso, o pessoal da Daihatsu conseguiu enxergar um valor agregado muito grande. Então o que eles fazem? O produto deles, o carro já em si é um carro esportivo, um carro extremamente caro, e eles precisavam inovar em algo diferente. Então eles utilizam um designer da própria Daihatsu, pensou em algo em 3D e falou assim, vou colocar algo diferenciado em meu produto. Então eles colocaram, por exemplo, peças, né, no para-choque customizadas, como recartilhados, até mesmo pequenas peças impressas que vão coladas no para-choque, simulando, por exemplo, a textura da lua, e entre outras texturas conforme aquilo que o cliente quer, e ali eles enxergaram um valor agregado. E de novo, qual é o tipo de material que esses caras estão usando? O material, se é um carro, né? Claro, né? Ele é um carro, e esse carro ele vai estar exposto ao tempo, de novo, ele vai estar exposto ao tempo.
E qual é o material apropriado que nós acabamos de aprender, que eu acabei de falar para vocês, um material completamente dedicado para essa finalidade. Então, por exemplo, o material ASA, o ABS ASA, ele é dedicado para essa finalidade. Tudo bem? Eu vou passar agora um vídeo para vocês que mostra também uma outra aplicação muito legal sobre produtos finais e customização, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, olha só que bacana esse caso da BMW, né? Então, se vocês puderam perceber, né, foi uma timeline aí que passou, né? Então, eles precisavam reconstruir aí, criar algum tipo novo de design diferente. Eu não sei se todos perceberam, mas em detalhes, por exemplo, você no tampão traseiro, a tampa traseira, na verdade, do veículo, ele era inteiriço. E depois, com essas adaptações aí, com essas peças impressas, ele ficou bipartido, né? Então, olha só, garantindo, né, toda precisão dimensional para encaixe, repetibilidade de peças, uniões que garantem resistências mecânicas, mais de 6 formas de união, de uniões, na verdade, para você unir um painel de um veículo, por exemplo, pintura e pós-acabamento que aconteceu ali, né, ele envelopou todo o veículo, metalização em processo em cromo também, se fosse necessário. Então, olha só, você remodelou praticamente a metade de um carro, tirando todo o teto, a estrutura do teto metálica, substituiu isso impresso para fazer uma validação de algum tipo de teste, ou seja lá o que for, por exemplo, se fosse para uma finalidade de utilização realmente para usos finais. Não sei, depende muito de cada aplicação, mas garantindo que, de novo, que com impressoras 3D você consegue sim utilizar para peças para uso final. Ok? Você pode pensar, né, de uma forma aonde que a otimização topológica, estrutural, ou seja, você tem uma otimização topológica, pessoal, ele é um estudo aonde que, conforme vocês podem até mesmo analisar essa imagem aí do lado direito, parece, por exemplo, uma pá, né, ou algo assim do tipo. Você perceba que ao fundo você tem uma peça que ela foi usinada completamente sólida e você tem liberdade para você simplesmente customizar a sua peça. Existem softwares
por exemplo, como o Simulia da Dassault Systèmes, que ele pega qualquer tipo de produto e ele customiza isso com relação à redução de peso, à redução da massa daquele seu dispositivo. E com impressoras 3D você tem tudo isso, ok? E não só isso, com impressora 3D, além de você utilizar esses softwares, que já vai te ajudar em muitos aspectos, com impressoras 3D você tem a possibilidade, a liberdade de dizer ainda, através dessa nova modelagem que você fez, já com essa otimização topológica, você consegue ainda, através do software das impressoras 3D, você consegue ainda determinar e falar assim, olha, eu quero deixar esse meu dispositivo ainda muito mais leve. Eu quero deixar ele, por exemplo, com 50% de preenchimento interno, 75% de preenchimento interno, 100% de preenchimento interno, não sei, depende muito de cada aplicação. Mas você tem uma grande liberdade para você fazer várias otimizações, ok? E ganhar em tempo, em custo, em repetibilidade nos seus processos, ok? Então, ó, você consegue mexer na parte de estruturas, pensar na parte de estruturas e assim você tem um benefício extremamente grande quando a gente fala de otimização topológica. Fiquem ligados que logo logo a gente deve fazer algum tipo de estudo, algum tipo de webinar também voltado para essa aplicação que é muito legal e softwares que auxilia realmente nesse processo de otimização topológica, ok? Peças finais. De novo, se você entrar no site da Stratas, nesse link que está em nosso vídeo, que está no seu vídeo, existe uma impressora 3D da Stratas, a Fortus 900, ela é a minha high temp aí, a minha highline aí hoje na minha cadeia aí das minhas máquinas, ela é a maior que tem, e muito dos seus componentes de construção interno, como algumas botoeiras, algumas capas de proteções, e entre outros componentes, eles são impressos, eles são completamente impressos e são acoplados direto na impressora. Para quem tem uma impressora Stratas, sabe muito bem daquilo que eu estou falando, ok? Então, muitos dos componentes impressos, muitos dos componentes de construção da máquina, ele é totalmente impresso e é acoplado na própria impressora. Tudo bem? Aqui você tem também o serviço aeronáutico, né, um Airbus, um A350, que já utiliza peças impressas direto da própria impressora. Tudo bem? Peças como tubulações, botoeiras e entre outras peças também. Por quê? Só para vocês terem uma noção, nós temos clientes como a Embraer, por exemplo, ela fabrica em torno de 1,5 avião por mês, ok? Dependendo muito do mês, da maré de produções aí. Mas é em torno de 1,5 avião por mês. E muitos dos seus componentes, mais dos seus 4 milhões de componentes, incluindo, que vai dentro de uma aeronave, incluindo aí os arrebites, parafusos, né? Dentro desses 4 milhões de componentes que eu estou falando, muitos dos seus componentes não compensa você fazer o ferramental. Não compensa porque é caro, de repente você perde em tempo, e muitos desses componentes eles são impressos e já são acoplados, já saem da impressora, já são acoplados direto no avião. E esses, poxa, mas realmente acontece isso? Acontece porque os nossos plásticos, todos os nossos materiais que nós trabalhamos, os nossos materiais eles têm certificações por órgãos neutros. Então, por isso que eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Eu posso, se numa linha aeroespacial eu consigo fazer isso, imagine então numa linha automotiva, numa linha industrial, uma das exigências aeroespaciais são extremamente rigorosas. E se numa linha aeroespacial passa por esses testes aonde que, por exemplo, se esse material, por exemplo, vamos pegar esse duto impresso aí que está no nosso vídeo, ele, por exemplo, estiver em contato com fogo, ele não vai propagar chamas tóxicas, ele não vai, por exemplo, propagar fogo
e se ele estiver exposto a uma alta temperatura, ele começa a se deteriorar entre seu próprio peso. Ou seja, é um material, por exemplo, que é extremamente excelente para o mercado aeroespacial. A gente brinca, né, que se um avião, claro que Deus me livre que isso não aconteça, mas se um avião pegar fogo, pode ter certeza que não foi por nenhum desses dispositivos impressos, ok? Então, são materiais aí que já são muito utilizados aí na linha aeroespacial. A Unity Launch Alliance também já utiliza muito dos seus produtos e processos já em impressão 3D, ok? Então já utiliza muitas tubulações já para o processo de impressão 3D, pessoal. Olha só também uma outra aplicação muito bacana. Isso é um caso de sucesso que a gente não cansa de repetir, porque trata realmente de fato como end of arm tooling, né? Então você tem aí um braço, né, de um robô, você tem uma garra de um robô. Isso daí foi uma experiência muito legal que nós fizemos com a Genesis, né? A Genesis é uma desenvolvedora, né, de braços de robô, braços robóticos. E olha só, ali no nosso canto esquerdo, uma figurinha um pouco mais apagada, ele é uma garra de um robô, só que ele é usinado. E olha só o comparativo, que eu tenho aqui uma tabelinha ao lado, que não me deixa mentir sozinho. Então o processo em CNC leva em torno, em um processo convencional, em torno de 20 dias. E olha só o peso dessa garra, né? Olha só o peso dessa garra, em torno aí de 15,9 kg, tudo bem? E aí eles encontraram realmente uma solução com o processo impresso. Por quê? Porque o objetivo realmente dessa garra, como vocês podem perceber nessa figura que está central, o único objetivo é de segurar uma chapa dobrada para que um outro braço de um outro robô faça o corte das rebarbas, por exemplo. Então, processo em FDM, em torno de 3 dias. E agora você aliviou, por exemplo, com relação ao peso. Né? Olha só a comparação, agora você tem 1,4 kg, ok? Da massa, você tem 1,4 kg, né, de massa com relação àquela garra, ok? Com isso você alivia com certeza o seu dispositivo, o seu braço de robô tem um ganho muito grande de rendimento, ok? Então, ó, você tem aplicações de novo com braços de robô, né, como demonstrado já garras, fazer botoeiras, e entre outras, você tem uma grande liberdade e já utilizar isso como produtos finais. Manutenção e equipamentos. Você vai parar uma linha que de repente, porque quebrou uma botoeira, quebrou, por exemplo, um pedal, né? Olha só o transtorno que você pode gerar por conta disso, sendo que você tem produtos, materiais que são extremamente homologados, que você pode substituir sem nenhum tipo de problema, ok? Então você tira realmente a descentralização da manufatura, né, da manufatura tradicional, do processo usinado, você traz isso realmente para o processo de impressão 3D. Então, com isso você ganha muito, você só tem a ganhar. Hoje já existem empresas mesmo, como vocês podem perceber aí nas nossas imagens, que tem, por exemplo, um parque aí de impressoras 3D que funcionam aí constantemente para atender às necessidades daquela companhia. Então isso hoje já é uma realidade, tudo bem? Isso já é uma realidade, ok? E é claro, né? Um dos principais benefícios de você obter tudo isso, utilizar produtos como produtos finais. Você tem repetibilidade de produtos de peças idênticas, independentemente da variação do clima externo da sua localidade, tempo para explorar novos mercados. Você tem peças rápidas, né? Peças do dia para a noite, rapidez em entregas em prazos e, claro, a eficiência e confiança em seu trabalho, porque você está utilizando produtos realmente de alta qualidade. Tudo bem, pessoal? Legal. Aqui eu deixo para vocês o que eu gostaria realmente de demonstrar para vocês aí é um pouquinho daquilo que está acontecendo no nosso mercado.
como que as grandes empresas já estão enxergando já o processo de impressão 3D, como que as grandes empresas já estão se atentando a esse novo mercado e essas novas metodologias. Tudo bem? Se a gente fosse falar aí sobre aplicações de impressoras 3D, eu garanto para vocês que a gente ficaria em torno aí de uns 3, 4 dias só conversando sobre isso. Ok? Então a ideia realmente é mostrar uma ponta do iceberg daquilo que nós já estamos fazendo com o processo de impressão 3D para usos finais. E já existem muitas aplicações, tudo bem? Eu deixo aqui para mais informações para vocês aí os nossos links aí, os nossos endereços das nossas mídias sociais, pelo site, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo Google Plus, pelo YouTube, pelo Twitter também. Pode seguir lá que constantemente a gente está postando sempre alguma coisa, ok? Então é um material assim, através dessas redes sociais aí, vocês poderão acompanhar as atualidades que nós sempre estamos postando no nosso site, nosso Facebook, em qualquer uma dessas esferas aí de redes sociais. Tudo bem? Deixo aqui também o meu contato para quem quiser mais informações posteriores e aquilo que tiver mais de interessante. Por favor, me mande um e-mail. Estou aqui realmente para ajudá-los naquilo que for preciso. Tudo bem? Então, desde já eu agradeço pela disponibilidade de vocês, pelo tempo que vocês tiveram aí, que nós estivemos juntos. Pode ter certeza que todo esse conteúdo estará disponível para que vocês possam fazer o download e depois assistir novamente. E eu espero que algum dia vocês possam estar nos visitando aqui na nossa estrutura, aqui na LWT. Nós estamos localizados conforme aí o endereço, na Avenida Kennedy 164, no sexto andar, em São Bernardo do Campo. As portas elas estão completamente abertas para vocês. Nós temos as nossas impressoras 3D, tanto da linha profissional quanto da linha desktop também. Venha conhecer a nossa estrutura, venha tomar um café comigo, venha tomar um café com a gente. Tem peças do nosso showroom para diversas aplicações, não somente para usos finais, mas para níveis de protótipos, ergonomias e entre derivadas aplicações. Tudo bem? Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês e espero que tenha sido um momento bem aproveitoso. Muito obrigado e até a próxima.